Então, muito obrigado a todos pela presença. Eu chamei um ano de desassossego frente ao Covid aqui no Hospital do Rim, e o termo que eu uso bastante, esse termo desassossego, eu aprendi a utilizar com os alunos de tutoria, que eu acompanho há mais de 14 anos, grupos variados de alunos que entram na escola pelo sistema de cota racial ou cota social. E o tema que eu utilizo, ele é voltado para as pessoas saírem fora daquela rotina, daquela de cumprir as tarefas. E eu discuto bastante que hoje em dia o mercado, ele não dá para ser mais tarefeiro. Você precisa ter alguma habilidade adicional, ou ter alguma condição adicional que faça com que você ganhe uma identidade no mercado que te coloque numa hierarquia superior. No Hospital do Rim, nós sempre aplicamos esse conceito de desassossego, mas é um desassossego meio sossegado, porque nós fazemos um procedimento que é um procedimento comum já, o transplante, e todas as inovações que nós tivemos até o Covid, eram inovações incrementais, que iam sendo acomodadas para que gradativamente o programa de transplante melhorasse, o enfrentamento das epidemias ou dos surtos conhecidos, fosse enfrentado de maneira mais qualificada. Mas sempre bastante desassossegado, mas dentro de um limite assim de sossego. O Covid trouxe para nós um desassossego muito grande. Nós enfrentamos uma situação, a pandemia, uma situação totalmente nova, que nós não sabemos o comportamento do vírus, qual é o risco que cada um de nós estamos correndo, o risco dos nossos pacientes, o risco dos nossos familiares, ou até a repercussão dessa pandemia para o mundo todo. E como fazer diagnóstico. Então, isso fez com que o grupo todo se envolvesse de uma maneira, aí sim, muito desassossegada, para aprender e acompanhar toda a evolução dessa pandemia. Aprender o grupo todo, a Marina que está aqui me olhando, o Hélio, a Lúcia, o Wilson, mencionando as pessoas que estão aqui perto, se envolveram de maneira muito intensa, junto com todos nós, para estudar esse assunto. Eu me envolvi até do ponto de vista político, que eu nunca me envolvi, aprender como que essa doença podia ser enfrentada pela comunidade dentro do comitê de contingência do Estado e várias outras situações, como o Hélio mencionou, na Federação da Indústria ou em outras situações que eu me envolvi bastante para entender como que cada uma desses setores iam enfrentar, iam se desassossegar para enfrentar essa situação que levou a todos os desassossegos, todas as classes sociais, todas as pessoas do mundo todo. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos, e se eu for definir assim o que causou maior desassossego aqui, o símbolo do desassossego é que hoje nós estamos todos usando uma máscara há mais de um ano, cada um de nós usando uma máscara. Tem várias pessoas que foram admitidas aqui no hospital depois do Covid e nós nunca tivemos a oportunidade de ver a face da pessoa. Todos eles nós enxergamos de máscara e a gente consegue ver a face dele quando nós olhamos na figura que está no WhatsApp, e aí, assim, as pessoas estão sem máscara. Então, o contexto da evolução da pandemia no estado de São Paulo, muito breve, isso chama bastante atenção, a média diária de casos que tem no hospital no estado de São Paulo, desde o começo da doença, né, que no mês de março, abril, quando ela alcançou um pico de casos no mês de julho, que era em torno de 10 mil casos, caiu em setembro, outubro, nós achávamos que aí a doença já estaria controlada. Depois, com todo o movimento da campanha eleitoral, mais as confraternizações de Natal e de verão, fez com que o número de casos quase que dobrasse. Agora, no mês de março, foi o maior pico de número de casos. E agora nós estamos mais ou menos num platô. Tem alguma variação aqui, mas nós estamos mais ou menos num platô que é bem mais alto do que aquilo que aconteceu no mês de julho do ano passado. Então, hoje, a intensidade da doença é maior do que naquele começo.
Nós acostumamos a viver com a doença, até tem uma fadiga da comunidade em relação às medidas que devem ser tomadas, as medidas restritivas que devem ser seguidas. E depois de quase 2 anos, é difícil seguir todas essas medidas restritivas que interferem no nosso cotidiano. Aqui a média de internações, que segue mais ou menos a média do número de casos. Aqui, em julho do ano passado, quando teve quase 2.000 internações por dia no estado de São Paulo, chegou a ter quase o dobro disso no mês de março. Como eu disse, a doença aqui parecia aqui muito mais intensa, porque aqui as restrições foram mais seguidas do que aqui, e hoje nós estamos num novo platô, mas um platô que é superior àquilo que aconteceu no mês de julho. Então, começa com o número de casos, passa por número de internações, e daí passa por ocupação da unidade de terapia intensiva, que esse chama muito mais atenção. Então, aqui, também no mês de julho do ano passado, o pico de leitos ocupados em terapia intensiva por causa de Covid foi no máximo 6.000 casos, depois ele decresceu, como eu disse, em outubro, que acompanhou, decresceu o número de casos, e depois, no mês de março desse ano, nós tivemos 2 vezes mais leitos de terapia intensiva ocupados do que no pico do ano passado, quando nós estávamos muito mais assustados do que nós estamos hoje. E agora nós estamos num novo platô. É um platô que é assustador ainda, porque nós estamos num platô que, com a vida praticamente normal, onde nós temos 2 vezes mais leitos de terapia intensiva ocupados por Covid do que nós tivemos no pico de julho, quando nós estávamos bastante assustados. E esse número ainda é um número que está crescendo ainda, e o índice de ocupação de unidade de terapia intensiva no estado de São Paulo está entre 80% e 90%. 80% a 90% é quase o tempo suficiente para você trocar um paciente ou para você desocupar um paciente e ocupar com outro paciente. Então, é quase 100% de ocupação dos leitos de terapia intensiva, que representa 77% a mais daquilo que aconteceu no mês de julho do ano passado. E aqui, de novo, começa o número de casos, internações de terapia intensiva e óbitos. Então, aqui o pico do óbito foi no mês de julho do ano passado, perto de 300 óbitos, não alcançou 300 óbitos, ele decresceu aqui no mês de outubro, voltou a crescer, e em março nós tivemos um pico que foi 3 vezes superior àquilo que aconteceu no mês de julho. E aqui nós estávamos assustados, e aqui nós estamos com vida normal, e agora nós alcançamos um novo platô, que é em torno de 500 óbitos por dia no estado de São Paulo, 2.000 óbitos por dia no Brasil, e agora nós estamos esperando que o efeito da vacina reverta esse novo platô, que é um platô, como eu disse, 2 ou 3 vezes superior àquilo que aconteceu no mês de julho do ano passado, onde tudo estava parado, e agora quando nós estamos com vida praticamente normal. Então, dentro daquele cenário do ano passado, esse daqui foi o slide que eu apresentei antes do pico de julho do ano passado. Nós apresentamos na BTO, nós discutimos bastante isso na Associação Brasileira de Transplante, e o termo que nós cunhamos foi que a alma do transplante não podia morrer, mesmo com a ameaça de uma disseminação muito grande do Covid no país todo, o programa de transplante não podia parar, porque retomar um programa tão complexo como esse, que envolve um número muito grande de pessoas, que envolve uma cultura da população de doação de órgãos, ele não podia morrer. Então, nós começamos com o registro e monitoração semanal dos dados na BTO e no Sistema Nacional de Transplantes, e nós logo percebemos que a doença teve uma prevalência heterogênea na geografia do país e que tinha uma diferença assim, de meses entre a progressão de um estado para o outro. E com a cooperação entre as comunidades transplantadoras, nós conseguimos transferir órgãos captados de um estado para o outro e manter o programa de transplante funcionando. Já ciente que nós íamos ter uma redução no número de transplantes, mas que o programa não deveria travar. Então, a Associação Brasileira de Transplante, todos os membros da Associação Brasileira de Transplante trabalharam com esse conceito. E o conceito, assim, da obsessão pelo detalhe no cotidiano, né, para reduzir o contágio, e até uma preocupação muito grande com as pessoas que estavam envolvidas na captação de órgãos, e não teve nenhum
caso, no Brasil todo, de algum profissional relacionado ao transplante de órgãos que adquiriu a doença durante o programa de captação, o processo de captação. Então, esse é o número de transplantes no Brasil, de 2010, fazia 5.000 transplantes, aí está aqui 2019, antes do Covid, 6.000 transplantes de rim, aqui tem o transplante dos outros órgãos, fígado, coração, pâncreas, e o transplante de rim foi aquele que foi mais afetado. Ele teve, na época do Covid, depois que o Covid começou, em março, abril, uma redução de 40%, mas no ano todo o resultado final foi uma redução do número de transplantes no Brasil todo de 24%, que é um número muito grande. 1.200 pessoas deixaram de ser transplantadas de abril até dezembro do ano passado, em função do Covid. O transplante de fígado manteve o mesmo número, o transplante de coração também manteve o mesmo número, e o transplante de pulmão reduziu bastante. Então, eu vou procurar mostrar assim, qual foi o impacto entre os colaboradores, os candidatos a transplante e os pacientes transplantados. A primeira coisa que nós fizemos, nós tivemos que adicionar, como eu disse, uma mudança radical naquilo que nós fazemos. O termo de consentimento nosso teve que ser modificado. Esse já é a segunda versão do termo de consentimento que nós elaboramos, que foi distribuído para todos os centros brasileiros de transplante. Então, aqui é importante que o paciente estivesse ciente do contexto da pandemia pelo Covid. Esse é o mesmo que nós utilizamos hoje, com mais intensidade ainda do que no passado, porque, como eu disse, a dimensão da doença hoje é maior do que naquele tempo. E aqui, em nenhum ambiente, há isenção completa de risco. É importante que o paciente entenda isso, mesmo dentro do hospital, existe algum risco de contágio por esse vírus, que circula um número muito grande de pessoas, e podem ter pessoas pré-sintomáticas, embora todos os cuidados sejam tomados. E que ele recebeu todas as orientações nesse sentido, e que ele entende também que as medicações utilizadas para evitar a rejeição podem tornar a doença mais grave, como nós aprendemos no decorrer dessa doença. Então, no Hospital do Rim, nós fizemos, no ano passado, 975 transplantes, e é o mesmo número de transplantes que nós vimos fazendo nos últimos 12 anos. Então, com uma diferença fundamental, nós reduzimos muito o transplante de doador vivo, ficamos vários meses sem fazer nenhum transplante com doador vivo, e aumentou muito o número de transplantes com doador falecido, em função do encaminhamento de pacientes para transplantar aqui no Hospital do Rim. No ano passado, nós recebemos 84 pares, o rim e o paciente que ia ser transplantado numa outra instituição de alta complexidade que estava dedicada ao transplante e que veio ser transplantado aqui. E aqui teve 50 transplantes de criança, que é a média que nós fazemos regularmente. Meu sonho é nós não termos nenhuma vez, meu sonho assim, pessoal é fazer só transplante com doador falecido, porque o transplante com doador vivo sempre é um estresse maior para aquela pessoa que é o doadora. O risco é muito pequeno, mas a longo prazo tem algum nível de comprometimento. Então, nós trabalhamos bastante seguro, porque desde o começo, quando nós assim, entendemos que a doença ia ser uma doença grave no programa de transplante, a primeira coisa que nós fizemos foi adquirir um lote de testes para que todos os funcionários, todos os pacientes que iam ser submetidos a transplante pudessem ser testados antes, tanto o doador como o receptor, tanto o doador falecido como o receptor. E, nesse sentido, foi uma contribuição muito grande do Hospital do Rim, que nós tínhamos material para fazer teste para todo o estado de São Paulo. E aqui teve 4 pacientes transplantados que escaparam. O PCR veio positivo, depois, por questão logística, nós tivemos que transplantar. Na época tinha uma série de dificuldades. Nós tivemos 4 pacientes que foram transplantados com PCR positivo, e os 4 que estão aqui foram publicados na revista Transplantation, os 4 que estão descritos aqui, todos eles tiveram uma evolução apropriada, mas isso não é recomendado. Isso foi uma circunstância desses 4 pacientes nossos, mas em outros centros ocorreu evolução, uma ou outra evolução que não foi apropriada. Isso nós tivemos um pouco de sorte
esses 4 pacientes teriam ido bem. Também nós não tivemos nenhuma transmissão de pacientes, de doadores com Covid positivo para pacientes que receberam, que eram Covid negativo. Nós não tivemos nenhuma situação como essa, e aqui tem uma publicação recente agora, apresentada no Congresso Americano de Transplante dessa semana, onde 3 potenciais doadores, que aqueles que receberam pulmão, todos eles desenvolveram Covid, porque o Covid está no pulmão, e aquelas pessoas que receberam órgãos que não são órgãos, que não o pulmão, nenhum deles desenvolveu Covid. Então, pode ser que algum paciente aqui nosso tenha recebido um órgão de Covid positivo, mas esses órgãos, nós não temos certeza se existe transmissão do Covid por um transplante de órgão sólido que não o pulmão. E, como eu disse, nós recebemos nesse período de março de 2020 a julho de 2021, 544 ofertas de doadores de outros estados. Nós não recebemos de Minas Gerais, porque o Gustavo, em Juiz de Fora, recebia todos os transplantes de Minas Gerais que não conseguia ser transplantado em outro hospital de alta complexidade, e esses outros estados têm uma capacidade de captação de órgãos menor. Mas todos os outros estados, 20 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, ofertaram órgãos que vieram aqui para o Hospital do Rim, e daqui eles foram distribuídos baseados na fila única do Estado. Alguns ficaram aqui, outros foram transplantados em outros estados, em outras instituições aqui do Estado de São Paulo. Então, quais foram as medidas que nós tomamos para manter esse programa de transplante, fazendo o mesmo número de transplante anterior com a saúde dos colaboradores? Primeiro, a educação continuada, intensa, diária, com todos os funcionários. E, principalmente, nós nos concentramos bastante no uso de máscara, que eu considero, assim, fora a vacina, a melhor proteção que nós temos. É lógico que o distanciamento social, se tiver um numa esquina, outro na outra, independente de estar usando a máscara ou não, o contágio não ocorre. Mas dentro dos nossos costumes, a máscara é fundamental. A máscara, ela é um tipo de vacina que custa barato, incomoda, mas que deve ser utilizada na fase pré, até que a vacina tenha uma garantia de que ela não necessite ser utilizada mais. Eu vejo o que está acontecendo nos países onde a vacinação já está maior, eles abandonaram um pouco de maneira precoce o uso de máscara, tanto no seu país, como a mensagem que transmite para os outros países onde a doença ainda está mais intensa. O uso de equipamentos de proteção individual, a testagem com o resultado no mesmo dia, e a reorganização do fluxo de acesso dos colaboradores. Nós não tivemos nenhum colaborador, como nós vamos ver, entre 256, entre 752 colaboradores que são CLT aqui no hospital, 256 adquiriram a doença de alguma forma, o pico maior foi em abril e maio do ano passado, mais relacionado assim até a incorporação do comportamento, que ainda não tinha sido efetivo, e hoje, quando nós estamos vivendo uma intensidade maior da pandemia, nós não alcançamos mais aquele número, 50 ou 51 por mês, funcionários com Covid. Agora, nesse mês de julho, no mês de junho, nós temos 3, no mês de maio, nós tivemos 7 funcionários, mesmo considerando que a pandemia no Estado está numa dimensão muito superior do que antes. Então, nós todos aprendemos como lidar com essa doença, e aqui todos eles tiveram uma evolução apropriada, não teve nenhuma letalidade. A única letalidade que nós tivemos aqui no hospital foi de um médico, o Gilberto Medeiros, cuja memória nós temos que lembrar sempre, e que trabalhava aqui no Hospital do Rim, no CLT, e teve Covid com evolução muito, muito grave. E aqui chama a atenção a vacinação dos pacientes, dos funcionários do hospital. Então, nós tivemos, como eu disse, nós temos 752 colaboradores que eram suscetíveis ao Covid na fase pré-vacina. 210 desenvolveram Covid antes da vacina e teve 3 reinfecções. É importante aqui ver a infecção pregressa, ela protege, pelo menos protegeu aqui nos funcionários sadios do Hospital do Rim,
ele tem uma proteção maior do que da vacina, como nós vamos ver aqui entre os vacinados. Então, 578 colaboradores foram convocados para vacinação, que foi prioritária entre os profissionais de saúde. Teve 14 que recusou a vacina. Desses 14 que recusou, 30% deles, 3 desenvolveram Covid e um deles desenvolveu Covid grave, ficou em terapia intensiva e se recuperou. Dos 564 vacinados, 31 teve Covid após a segunda dose da vacina da Coronavac que nós utilizamos. Então, aqui dá 5% das pessoas que foram vacinadas, e aqui nós temos 1%, menos de 2% das pessoas que tiveram doença pregressa e que tiveram Covid. Então, a doença pregressa, no nosso meio, ela protegeu mais do que a vacina, e o tempo de exposição aqui é muito maior do que esse depois da vacina. Então, 22 após 14 dias. Então, de novo, nós recomendamos, mesmo após a vacinação, que continue todos os cuidados até que nós tenhamos um número muito grande de pessoas vacinadas, para que tenha a imunidade coletiva e garanta que reduza a circulação do vírus. Então, vacinou não significa nenhum tipo de vacina que deve abandonar os cuidados por enquanto. Então, nós temos mais de 9 mil pacientes em lista de espera. Nós não acompanhamos todos esses pacientes, mas nós acompanhamos 190 pacientes em hemodiálise aqui no Hospital do Rim. E desses 190 pacientes em hemodiálise, 44 desenvolveram Covid. Aqui também o número deles em cada mês. E a letalidade, uma letalidade muito alta, 32%. Ou seja, de cada 10 pacientes. Então, nós falamos sobre o impacto sobre os colaboradores, o impacto sobre os candidatos a transplante e o impacto sobre os transplantados, que eu vou mostrar depois o gráfico. Então, o que nós fizemos com os transplantados? Primeiro, nós insistimos muito que o transplantado orientamos por telemedicina, por contato pessoal, quando eles vinham fazer coleta, que o transplantado é um grupo de risco muito grande. Eles deviam tomar muito mais cuidado até dentro de casa. Deviam usar máscara em casa, até protetor facial em casa. Nós conseguimos muito pouco sucesso com o incremento das medidas sanitárias individuais entre os transplantados, que é o mesmo que acontece com a comunidade em geral. Hoje o principal foco de infecção é dentro da comunidade, não é no trabalho, não é no transporte público, é dentro da comunidade, em eventos que têm informalidade, tempo de exposição prolongado e aglomeração. Então, nós começamos, desde o começo, testagem com resultado no mesmo dia dos transplantados, isso importava um pouco para evitar o contágio das outras pessoas, mas não tem um tratamento específico. Fizemos convênio, principalmente com o Hospital São Paulo e outros hospitais da região, para admissão dos transplantados, para que o Hospital do Rim pudesse permanecer com a sua missão principal, que é atender que é realizar o transplante. Desenvolvemos um acompanhamento de telemedicina, que esse é um progresso que certamente vai permanecer depois do Covid. Acho que isso responde um pouco da pergunta da Lúcia. Isso é um processo que vai ser incorporado de maneira definitiva no nosso tipo de atendimento. Depois entendemos como a imunossupressão deve ser adequada nos pacientes com Covid. E depois, com uma certo incômodo por não estar fazendo muita coisa, testamos o plasma de convalescente, que eu vou mostrar o resultado, e fizemos um programa de vacinação, um estudo de vacinação nos pacientes transplantados, antes de que a vacinação de pacientes com comorbidades estivesse disponível. Então, aqui é o gráfico semanal dos pacientes que tiveram, do número de pacientes que tiveram Covid, entre 12 mil pacientes transplantados aqui no Hospital do Rim. Então, nós chegamos a ter, por semana, 36 pacientes com Covid no meio do ano passado, mês de junho, julho do ano passado, que coincide com o pico da comunidade. Depois, no mês de setembro, outubro, reduziu, que acompanha também a curva de evolução da pandemia na comunidade. E agora, no mês de março desse ano, de novo, nós voltamos a ter 10 pacientes com Covid por dia, um número muito superior àquele que nós tivemos, que acompanha também exatamente aquilo que aconteceu na comunidade, e agora estabeleceu-se um platô.
Exatamente o que acontece na comunidade, acontece com o transplantado, mesmo eles tendo recomendações assim, muito mais intensas por médicos, acompanhamento médico sistemático, acompanhamento com enfermagem de maneira sistemática, a curva da doença entre os transplantados acompanha a curva da doença na comunidade. Então, no decorrer, desde o primeiro caso, no dia 20 de março do ano passado até agora, entre os 12 mil transplantados, nós tivemos 15 mil casos, 1.700 casos, 1.800 casos positivos de Covid, com uma letalidade de 25%. Cada 4 pacientes transplantados com Covid, um faleceu. Na comunidade, isso é 10 vezes menor. Na comunidade, cada 100 pacientes, 2 a 3 têm um desfecho letal. Mas isso o nosso aqui é 10 vezes mais do que na comunidade geral, que é o mesmo que acontece com os pacientes em diálise, até por isso que foram os pacientes que foram primeiro priorizados entre as comorbidades. Esse é um número muito grande. Nós perdemos um paciente transplantado por dia, isso é um excesso de mortalidade. Então, em função exclusivamente do Covid. Então, hoje, desses casos que nós tivemos, 1.205 estão curados, estão em acompanhamento em casa, alguns deles com alguma limitação, 438 óbitos, e tem 150 que estão ativos em segmento, 150 que estão ativos em acompanhamento. 173 pacientes adquiriram o Covid após a vacinação, e 81 pacientes após a segunda dose da vacina. Isso não é só do nosso estudo, mas pacientes que foram vacinados em outra situação. Desses pacientes que nós estamos em acompanhamento agora, nós temos 16 unidades de terapia intensiva com ventilação mecânica. 8, então 24 pacientes em terapia intensiva, 8 sem ventilação mecânica, 27 internados em enfermaria e 99 sendo acompanhados em casa por telemedicina. Esse aqui mostra o modelo nosso de acompanhamento que acabou sendo desenvolvido no decorrer da pandemia. Esse é o dado que chama mais atenção. Vamos começar a interpretar o dado de 90 para mais, que é a letalidade por Covid, por faixa etária, comparando os transplantados renais com a população paulista. A população em azul e os transplantados em vermelho. Nós não temos nenhum transplantado com mais de 90 anos de idade, e nesse grupo da população, 40%, a letalidade é acima de 30%. Então, cada 10 pessoas com mais de 90 anos que adquirem a doença, 3 delas têm um desfecho letal. Aqui, esse desfecho vai diminuindo com a idade é o principal fator de letalidade, ele vai diminuindo com a idade. No transplantado é a mesma coisa, com 80 a 89 anos ele é 2 vezes, um pouco mais de 2 vezes superior ao paciente com a faixa etária semelhante. E aqui, no paciente que tem entre 40 e 49 anos, é 10 vezes maior a letalidade entre transplantados, porque esses pacientes têm mais comorbidades, além disso, além do uso permanente de imunossupressão. Aqui é 2 vezes, porque esse daqui é cheio de comorbidade também. Esse daqui, os pacientes de 40 a 49 anos da população geral têm muito pouca comorbidade, enquanto que o transplantado, além das comorbidades, eles têm a imunossupressão. Aqui na faixa entre 20 e 29 anos, é mais de 20 vezes maior do que na população geral. Então, o transplantado é um grupo de muito risco mesmo com essa doença do Covid. Então, na imunossupressão que nós fizemos, os pacientes que estão em casa, em acompanhamento por telemedicina, a imunossupressão é mantida. Quando eles internam em alguma enfermaria, é reduzido um dos 3 drogas que nós utilizamos, essas 2 drogas aqui, e quando ele está em unidade de terapia intensiva, é suspenso e é mantido só o corticoide, que é até uma forma de tratamento da doença inflamatória causada pelo Covid. Depois de curado, essas medicações são retomadas de maneira gradual na assistência por telemedicina no ambulatorial. O que melhorou no atendimento dos pacientes de Covid e na atividade de terapia intensiva
que fez com que a mortalidade, a letalidade dos pacientes da comunidade geral tenha decrescido. Por outro lado, o tempo de permanência em unidade de terapia intensiva aumentou bastante e tem um número grande de jovens que estão internados hoje em unidade de terapia intensiva. Então, no início tinha a intubação precoce, que mudou, passou a priorizar a ventilação mecânica não invasiva e antes de intubação. No começo, todos os pacientes com Covid, com alguma alteração tomográfica, eram intubados. A pronação foi um aprendizado que todos nós tomamos conhecimento agora. Eu não trabalho diretamente em terapia intensiva, eu não entendo direito disso para entrar numa discussão maior. A anticoagulação, que todos já conhecem, a repercussão na coagulação induzida pelo Covid, e o uso de corticoide, uma dose que eu considero baixa, que tem algum benefício, mas é um benefício ainda contestado. Eu usaria uma dose maior do que é utilizado regularmente. E o resultado do plasma convalescente. Então, plasma de convalescente é o plasma de uma pessoa que teve Covid, que se recuperou e que tem no seu plasma anticorpos contra o Covid. E que poderia, desde de sempre, essa é uma ideia que acompanha todas as pandemias. Na peste, isso foi usado bastante. E aqui no Hospital do Rim, nós fizemos um desenho para estudar 100 pacientes. No fim, nós interrompemos o estudo com 58 pacientes, porque a mortalidade de 30 dias após o Covid, quem usou o plasma e quem não usou, foi igual. Então, nós suspendemos, isso vai ser um artigo que está em preparação para ser publicado. Mas não teve diferença. Até nunca teve diferença, mas sempre é uma forma de você utilizar algum tipo de tratamento e tratar mais o médico do que o paciente. Então, os resultados da vacinação, então essas são as vacinas que estão disponíveis aqui no Brasil. A Sputnik ainda não está disponível para uso, mas ela está aprovada. Da Pfizer, que tem uma eficácia na prevenção da doença de 95%, de prevenção de casos graves 90%, a AstraZeneca 82%, a Coronavac 50%, a Janssen 66%, e aqui a Sputnik, de acordo com a publicação de cada uma delas que está disponível para consulta. Lembrando, assim, mais uma vez, que a vacinação em massa, como vem acontecendo nos Estados Unidos, nos países da Europa e aqui no Brasil deve acontecer até setembro, ela é um fator importante na retomada da economia. E o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, vai demorar um pouco para acontecer aqui no Brasil, vai demorar mais para acontecer em outros países que têm mais dificuldade, e vai criar uma disparidade econômica ou até de crescimento do PIB mais acentuado em função da menor capacidade de vacinação. Então, essa aqui é a análise do impacto clínico e da soroconversão após a primeira dose de vacina de Coronavac nos transplantados renais. Na população geral, todas as vacinas, elas dão uma seroconversão maior do que 70%. Aqui, no nosso grupo de pacientes que nós fizemos num estudo clínico, a soroconversão aconteceu em 15% depois da primeira dose, e é muito menor do que aquilo que acontece na população geral, e em 43% após a segunda dose, como está mostrado nesse gráfico aqui da primeira dose. E aqui é em relação à eficácia da vacina. Então, dos 4.000 pacientes que nós propusemos incluir no estudo, nós acabamos incluindo perto de 3.400 pacientes. 3.300 deles receberam a segunda dose, que corresponde a 98% dos pacientes. 113 tiveram Covid após a administração da vacina. Então, nós estamos estudando a eficácia da vacina da Coronavac em pacientes transplantados comparado com a população geral. Então, os 48 deles já desenvolveram a doença depois de 15 dias da segunda dose. Comparado com 65, essa é uma comparação muito grosseira ainda, o estudo não terminou. Aqui, 30% deles tiveram uma evolução letal,
Então, 21% de óbitos em 65, que dá 30%, e naqueles pacientes que tiveram Covid após a segunda dose, essa letalidade é menor. Esse ainda é uma análise interina, assim, uma análise precoce, para chegar a algum tipo de conclusão. Esse trabalho deve ser publicado no jornal americano. Aqui é um momento de aglomeração, assim, bem curtinho. Como eu disse, é um tempo de exposição curto, todo mundo bem protegido, e foram as pessoas que estiveram envolvidas por 8 finais de semana seguidos, vacinando mais de 1.000 pacientes por dia, no estudo que nós fizemos com 4.000 pacientes. Nós fizemos no sábado e no domingo, mutirão aqui no nosso hospital, participou todo esse grupo de pessoas, e dentre esses daqui estão aqueles que nós falamos que vão nos suceder para manter, para perenizar a instituição. Assim, todos muito motivados, passaram 8 finais de semana seguidos, trabalhando para vacinar esses pacientes, os pacientes transplantados. E o que nós temos agora em início de estudo? O que nós podemos ver fora da vacina? Daqueles pacientes que têm a doença e que escapam da vacina, que têm a doença depois da vacina, ou aqueles pacientes que têm mais risco de desenvolver complicações do Covid. Então, essa é uma parceria nossa com o Instituto Butantan, que é um soro heterólogo, que é semelhante ao soro antiofídico, é produzido também em cavalos, que foram sensibilizados com o Covid. Esses cavalos, eles vivem numa fazenda, eles são sensibilizados com um determinado vírus, é retirado uma parte do soro deles, depois eles são mantidos vivos por 5 ou 6 anos, como fonte de fornecimento do soro. Depois que eles terminam a sua atividade profissional, eles são mantidos numa fazenda VIP até o falecimento natural deles. Então, eles são bastante protegidos assim pela sociedade. Então, é um estudo de fase 1, que nós estamos prestes a iniciar nos próximos 15 dias, que vai avaliar no paciente transplantado a segurança da infusão desse soro heterólogo. Esse é o primeiro paciente a ser utilizado esse soro heterólogo. E como a letalidade desses pacientes nossos é muito mais alta do que na população geral, é 10 vezes maior, nesses 30 pacientes nós já podemos ver algum tipo de benefício desse soro. Por isso que foi escolhido os pacientes transplantados para receber esse soro. Nós devemos iniciar esse estudo nos próximos 15 dias. E aqui é uma atividade de extensão que nós trabalhamos aqui em São Paulo com uma comunidade que tem 10 vezes mais letalidade do que a população geral, e aqui é a cidade que eu nasci, falamos, vamos estudar numa cidade que tem 15.000 habitantes, que é um microcosmo, que nós podemos estudar como que se comporta a doença numa cidade como essa, dando o mesmo tipo de assistência que nós damos aqui no Hospital do Minho. A principal assistência, orientação da população sistemática, nós fomos várias vezes para Ipauçu, Ipauçu fica 4 horas daqui, então várias pessoas daqui nós fomos em grupo para lá, nós fizemos o sistema 4-4-4, 4 horas para ir, 4 horas de trabalho lá, 4 horas para voltar, nós íamos e voltávamos no mesmo dia para atender essa população de 15.000 habitantes, orientando a população no uso de máscara e orientando a população sobre o comportamento sanitário individual para evitar a doença. Então, nós tivemos bastante sucesso no começo. Aqui, o pico da doença, que é o pico semanal da doença, 42 pessoas por semana com Covid, ele foi inferior àquilo que aconteceu na comunidade geral do estado de São Paulo. Até a letalidade foi muito inferior aqui no começo. E agora, por outro lado, agora nesse novo pico da doença, nesse novo patamar, esse número cresceu bastante, também resultado da fadiga. Aquilo que nós conseguimos aqui no começo, uso de máscara, fechamento do comércio, tudo aquilo que está acontecendo no Brasil todo, nós vimos acontecer nessa cidade aqui. Aplicando ela, quando tinha algum caso, nós fazíamos um teste no mesmo dia, tinha um resultado no mesmo dia, da mesma forma como aqui no hospital, enquanto na população do estado de São Paulo demorava uma semana. E agora o resultado foi satisfatório aqui no começo,
agora não tem nenhum resultado assim, diferente daquilo que acontece no Estado, e nós acompanhamos o modelo lá desse jeito. Então, teve até agora 1.847 casos positivos em 14 mil habitantes, 15 mil habitantes, né? Então, hoje tem um internado em terapia intensiva, 15 internados na enfermaria da cidade de Ipauçu, que é uma santa casa, e não tem médico fixo, assim, são médicos recém-formados, tem 3 respiradores, alguns pacientes precisam ficar no respirador lá, e aí não teve um desses pacientes que ficaram no respirador lá e sobreviveram. Tem 149 em isolamento domiciliar, numa população de 15 mil habitantes, ou seja, nós temos um infectante por quarteirão. A possibilidade de disseminação da doença é bem séria. Teve 1.643 recuperados, mas nós temos 39 óbitos, que dá um óbito para cada 400 pessoas, que é igualzinho o que acontece no estado de São Paulo inteirinho. Nós fizemos um esforço enorme, da mesma forma como nós fizemos aqui no Hospital do Rim, um teste no mesmo dia, resultado do teste no mesmo dia, um acompanhamento da população com orientação de condição sanitária. Mesmo assim, o resultado foi semelhante ao que acontece no estado de São Paulo inteirinho. Tenho 109 suspeitos que estão em isolamento domiciliar, além daqueles que têm o diagnóstico já confirmado com isolamento domiciliar. Aqui em Ipauçu foi importante e todos os testes eram colhidos lá e enviados aqui para o Hospital do Rim, e agora com esse desenvolvimento desse novo teste, que é um teste que é de antígeno, que é um teste fácil de fazer, que é pouco quase como um teste de gravidez. Aqui é o teste negativo, aqui é um controle, e aqui é um teste positivo que tem essa faixinha aqui. Então, esse é um teste que agora possibilita que o exame seja feito lá em Ipauçu mesmo, e o resultado eles têm. Esse resultado sai em menos de 1 hora, em 15 minutos nós temos esse resultado. E aqui a Beth, no Laboratório Central do Hospital do Rim, está desenvolvendo uma forma de você testar pessoas que vão para algum evento e identificar dentro dessas pessoas quem pode estar infectado. Se fizer individualmente de cada um deles, o custo fica muito alto, então aqui nós fizemos uma amostra utilizando o pool de 5 pessoas, 4 aqui era negativo e 1 era positivo, então o resultado deu positivo, e a partir disso a gente isola, pega aqueles 5 e faz o resultado, faz análise individual daqueles 5. Isso é importante porque nós pegamos várias comunidades, fizemos esse teste em 99 pessoas no evento, em todas elas, nenhuma deu positivo. Você gastaria 80% menos de testes fazendo nesse modelo aqui. Então, as conclusões. Conclusões que nós chegamos quando nós apresentamos essa reunião pela primeira vez em julho do ano passado. O fim da pandemia, quando nós falamos isso, em julho do ano passado, o fim da pandemia está distante pela distribuição geográfica heterogênea do país, mas agora a doença está disseminada de maneira homogênea e o fim da pandemia está bastante dependente da vacinação, que deve completar a sua primeira dose em outubro, em todos os estados brasileiros, mas a segunda dose só vai terminar em dezembro ou janeiro, então é bom guardar uma máscara para o Natal. Houve uma política apropriada da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, reduziu o número de transplantes assim, após o Covid, a disparidade geográfica ajudou para que a redução fosse menor. Esse ano deve ter uma redução até um pouco maior, se demorar mais tempo para alcançar a vacinação. Os resultados da sobrevida dos transplantes realizados foram iguais ao pré-Covid. A seleção foi apropriada dos doadores falecidos por PCR, não teve nenhuma transmissão de Covid no transplante. A recusa de pacientes no início da doença, quando o patamar de casos era muito menor do que hoje, era maior, e hoje nenhum paciente recusa mais ser transplantado, porque nós aprendemos como lidar com a situação. Não teve nenhum profissional que desenvolveu o Covid no processo de captação. A inscrição de transplante permaneceu, e nós estamos agora avaliando
Isso não foi, esse item aqui não estava ainda nessa conclusão do mês de julho do ano passado, mas nós estamos avaliando a aplicação do teste sorológico. Ah, não, isso aqui nós já estávamos fazendo naquela época, a aplicação do teste sorológico, que tem pouca importância, pelo menos dentro do que nós entendemos até agora. Então, agora, de hoje, nós não temos tratamento eficaz ainda para a Covid, tem essas duas possibilidades, tem pessoas que trabalham com um ou com o outro e têm resultados individuais melhor do que o que tem sido publicado. A letalidade na comunidade permanece entre 2% e 2,5% daqueles que foram diagnosticados. No transplantado permanece 25%, tanto aqui como na Inglaterra, como nos Estados Unidos. A disponibilidade de vacinas, ela acabou sendo bastante heterogênea no mundo. Aqui no Brasil, ela é igual. Então, quando alguém promete que no mês de setembro vai estar toda a sua comunidade, toda a população do estado vacinado, isso vai acontecer em todos os estados brasileiros, porque a distribuição da vacina ela é proporcional à população, pode mudar 1 ou 2 semanas de um estado para o outro, em função da capacidade ou da logística de vacinação em algum estado, e nós vivemos uma politização grande das recomendações, tanto sanitárias, como o uso de máscara, e até das recomendações médicas. O Hospital do Rim, ele continua, independente do Covid, pensando no seu futuro. Aqui, o Hospital do Rim, como ele está hoje, inserido aqui na comunidade, é difícil, nós temos uma forma fácil de reconhecer o Hospital do Rim, é difícil perder em função da característica própria dele de expressão externa, e aqui tem o anfiteatro do hospital, e aqui dá para levantar uma torre, nós estamos buscando recurso para levantar uma torre de 9 andares aqui, para poder aumentar cerca de 50 leitos de ocupação no hospital, transferindo áreas administrativas aqui para dentro, e esse seria o modelo do Hospital do Rim, que deve começar em março do ano que vem, logo depois, em abril do ano que vem, logo depois da estação das chuvas, né? Isso precisa ser feito fora da estação das chuvas, para não influenciar muito nos processos do hospital, e até lá nós temos que conseguir 16 milhões de reais para construir esses 9 andares. Então, aquilo que nós chamamos de desassossego continua independente do Covid na estrutura do Hospital do Rim, e aqui só lembrando, né, que a vacinação desigual ela acaba criando uma disparidade entre o desenvolvimento dos países maior do que é pré-existente, do que é existente antes do Covid. Eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer assim, a todas as pessoas que contribuíram, ao Zé Roberto, que contribuiu bastante aqui com o Hospital do Rim, dando suporte para o hospital. Nós também contribuímos com o Hospital em São Paulo, com a SPDM. Agradecer a todos os funcionários, todas as pessoas do hospital que se envolveram muito nesse processo. Nós ainda temos um tempo, ainda mais, pelo menos mais 6 meses, para tomar conta dessa situação. E lembrar a memória de 2 pessoas, lembrar a memória de 438 pacientes que nós perdemos nesse período, que não era para perder. Normalmente perde um número de pacientes por mês, transplantados numa comunidade tão grande como essa, mas nós perdemos agora mais de um paciente por dia, em função do Covid. E lembrar a memória de 2 médicos aqui do hospital, o Marcos Nadaleto, que trabalhava aqui no hospital, no grupo da nefrologia, por mais de 30 anos, ele cuidava da CAPD, que é a diálise peritoneal. É uma coisa, ninguém gosta de cuidar de CAPD, e ele gostava. Ele teve uma doença crônica nos últimos anos, e ele faleceu há 2 semanas atrás, não estava relacionado com o Covid. E o Gilberto Medeiros, que era um médico aqui do hospital também, que trabalhava quase exclusivamente aqui no Hospital do Rim, muito querido por todos os pacientes, por todos os colegas, sempre disponível, e que adquiriu o Covid junto com a família dele todos tiveram uma evolução apropriada, e ele teve uma evolução muito grave, com um desfecho muito ruim, em menos de 10 dias,
em função da cepa que ele adquiriu, que era a cepa que veio do Amazonas, e que ele adquiriu essa doença, e é uma pessoa que nós perdemos aqui no hospital, que era muito querido e que se dedicava inteiramente ao hospital. Então, mais uma vez, obrigado a todos, e não esquecer da memória do Marcos Nadaleto e do Gilberto Medeiros. Eu estou à disposição para uma pergunta, consideração, sugestão, dentro daquilo que nós vivenciamos aqui no Hospital do Rim, dentro e na comunidade, no decorrer desse ano. Muito obrigado a todos. A apresentação, Medina, foi muito inspiradora. Qual que é a sua opinião em relação, qual a expectativa que a gente tem em relação ao teleatendimento, e aí engloba não só os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, em relação à adesão farmacológica e não farmacológica dos pacientes transplantados? Será que a gente vai ter uma adesão maior? A gente está tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto dos pacientes? Então, nós estamos trabalhando nisso, e até a pergunta que nós temos para responder aqui, a telemedicina, é uma pergunta que nós estamos fazendo à Marina, que está cuidando da telemedicina, ela vai ajudar a responder, mas a pergunta que eu fiz primeiro para ela foi: a telemedicina vai ajudar os pacientes que têm uma classe social mais avantajada, e que têm mais acesso, e que com isso não vão precisar vir no hospital, ou ela vai ajudar aqueles pacientes que têm mais dificuldades para vir no hospital e que vão poder receber uma orientação mais de perto do médico, que tem menos acesso ao médico? Então, isso é difícil de entender. Mas a telemedicina, do jeito que nós estamos organizando, ela é um trabalho aqui difícil de fazer. Eu vou pedir para a Marina responder. A Marina que está cuidando tem até o setor tudo organizado. Bom dia a todos, obrigada, professor. Nós vemos a teleassistência de algumas formas. Então, em relação à assistência aos pacientes, nós estamos realmente estudando como a telemedicina pode melhorar o acesso, melhorar a adesão. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas com acesso a um smartphone, seja ele de alguma forma, mas nós não abandonamos o atendimento por telefone, né? Porque os nossos pacientes, muitos deles ainda têm o telefone, não têm acesso à internet. E o que nós vemos de positivo é o acesso a informações de membros da família que nunca viriam à consulta. Então, isso é uma coisa positiva das pessoas de menor renda. Então, as pessoas mais idosas, que geralmente vinham sozinhas à consulta, hoje em dia, com a teleassistência, nós alcançamos familiares, que geralmente são cuidadores dessas pessoas. Nós podemos também diminuir o absenteísmo à consulta. Então, no ambulatório pós-transplante, o absenteísmo era de cerca de 10%. E durante a pandemia, esse absenteísmo reduziu para 2%, com a utilização das consultas por telefone. E um outro benefício da teleassistência que nós vemos é a parceria com a atenção primária, com a rede primária e secundária da saúde. Então, nós fazemos comunicação não só com o paciente, mas com a UBS do paciente, com o agente comunitário daquela região do paciente, com o enfermeiro da UBS, que tem autoridade e autorização para visitar a residência desse paciente. E muitas vezes descobrir elementos importantes que nós nunca saberíamos se nós não tivéssemos conversado com essas equipes. Então, eu vejo a teleassistência de uma forma bem ampla, que contempla não só a adição a uma consulta do paciente, mas que também nos possibilita fazer parcerias com a atenção primária e secundária da saúde. Bom, então, eu queria só anunciar que a reunião da semana que vem, que é o Dr. Daniel Wagner, que é infectologista aqui do Hospital do Rim, que vai fazer um apanhado geral sobre o tratamento de Covid, tanto na terapia intensiva como fora da terapia intensiva. Eu queria falar, por último, da palavra desassossego, e dar um exemplo. Aqui, todos aqui trabalham com esse conceito, ninguém aqui é tarefeiro, todos procuram ter algumas outras habilidades, mas eu vou chamar a Suelen. Suelen. Suelen é surpresa. A Suelen é surpresa, vem aqui, Suelen.
Tem vários outros exemplos aqui. A Lúcia eu não vou citar porque vou falar que é conflito de interesse, que ela trabalha comigo o tempo todo. A Suelen, que está aqui do meu lado, a Suelen, ela é um exemplo de habilidades adicionais aqui do Hospital do Rim, assim, de desassossego de habilidades adicionais. A Suelen, ela é pediatra nefrologista, ela que cuida do sistema de captação de órgãos nosso, que não tem nada a ver com pediatria, ela fica ali o dia inteirinho. Também cuida do pré-transplante da pediatria, do pós-transplante de pediatria. E agora que a Laila, que é daqui que é a cabeça assim de toda a assistência clínica do hospital, acabou de ter um bebê uma semana atrás. A quem está substituindo a Laila, cuidando de todos os adultos do hospital, é a Sueli. Então, ela adquiriu, está aqui, quanto tempo você está aqui, Sueli? 10 anos. Daqui 10 anos, ela adquiriu, nesse conceito de desassossego que nós aplicamos, muitas habilidades adicionais que permitem que ela seja a líder do hospital agora, nesse momento, e é obrigada a falar, que coisa que ela não gosta de falar. Justamente, não é a minha habilidade maior falar, mas desde que eu entrei aqui como residente de transplante renal pediátrico, foi o primeiro ano que teve esse tipo de residência, eu me identifiquei com o estilo que é o hospital, né, como a Marina sempre falou, tinha o perfil do hospital, então a gente vai aprendendo em todos os setores, a habilidade de todos os setores e vai se identificando, e por isso a gente fica no desassossego aprendendo. E agora tem esse desafio novo aí de ficar comandando uma enfermaria cheia de adultos, além de todas as outras funções que estava fazendo antes. E a Marina também agora tem que aprender informática para poder aplicar a nossa telemedicina aqui. Mas eu queria agradecer a todos, assim, agradecer a participação de todos, agradecer a todas as pessoas que contribuem para que o hospital continue com esse modelo de assistência e que o programa de transplantes brasileiro seja mantido. Convidar todos para na próxima semana, o Dr. Daniel Wagner vai falar sobre, de novo, o tratamento do Covid, depois nós vamos voltar a alguns outros assuntos paralelos que são parte do nosso cotidiano, independente do Covid, que também foi uma atenção que chamou a atenção, que a partir do momento que você começa a pensar na finitude e em outras questões econômicas ou da sua relação social, nós estamos trazendo algum desses assuntos aqui também. Tá, muito obrigado a todos aí, um abraço a todos.